Com vocês, Paula Abreu. Change the world. 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 Funcionando? Estão me ouvindo? Ó, vocês viram que eu entrei com o celular, mas não é porque eu sou uma vítima do século XXI, não, que eu sou também. Mas é porque eu estou transmitindo a nossa palestra aqui para a galera do Periscope. Então, vocês podem dar um oi para a minha galera do Periscope? Galera do Periscope, vocês estão perdendo esse evento, está sensacional, mas esse pedacinho vocês vão poder participar. Em 1994, eu escolhi desistir de um sonho por causa de medo. Alguém aqui já desistiu de um sonho por causa de medo? Tá, beleza, então eu não estou sozinha. Desde muito pequena, eu queria ser escritora. E, como vocês acabaram de ouvir aí o André falar sobre crenças limitantes que a gente tem, sobre trabalho, sobre a gente mesmo, o que a gente é capaz de fazer, eu escolhi acreditar em várias dessas crenças e acreditei que não era possível viver de fazer o que você ama, que não é possível viver de escrever no Brasil. Alguém já ouviu isso? Que não é possível viver de ajudar os outros. Alguém já ouviu isso? E eu gosto de dizer que eu escolhi desistir do meu sonho e eu escolhi acreditar nessas coisas e, por isso, eu desisti do meu sonho. E eu digo 94 porque, naquele ano, em vez de eu fazer uma faculdade, talvez, de letras ou não fazer faculdade nenhuma e simplesmente sentar no computador e começar a escrever os meus livros, eu escolhi fazer uma faculdade de Direito e me tornei advogada. E, por 15 anos, eu trabalhei como advogada no mundo corporativo, em grandes escritórios, em grandes empresas, até que, há 3 anos atrás, num belo dia, eu estava voltando do almoço, meu chefe me perguntou se tem um tempinho livre, a gente pode ir ali na salinha de reunião? E eu falei, não, tudo bem. Peguei meu computador, fomos para a salinha de reunião. E, assim que eu cheguei, eu vi a diretora do RH. E aí eu falei, tem uma merda muito grande acontecendo nessa empresa nesse momento. E eu estou aqui para salvar o problema. E, de fato, eu estava certa. Tinha uma merda muito grande acontecendo na empresa naquele momento. Porque, naquele momento, em todas as salas de reunião da empresa, não só naquela, tinha alguém do RH com alguém do jurídico avisando que estava acontecendo uma reestruturação na empresa e várias posições estavam sendo descontinuadas, dentre elas a minha. Então, naquele momento, eu estava sendo demitida de um emprego que era, na verdade, a minha identidade. Eu era Paula Abreu, advogada. E, naquele momento, eu fiquei bem sem chão. E eu costumo dizer que talvez tenha sido a maior bênção que aconteceu na minha vida, mas demorou bastante tempo para eu perceber isso. Num primeiro momento, foi um baque mesmo, e um momento de não saber mais quem eu era, porque, a partir dali, eu não era mais a Paula Abreu, advogada. Eu era a Paula Abreu, advogada desempregada, no mínimo, né? E eu não sabia exatamente o que ia acontecer comigo. Eu tinha um filho de 3 anos, que agora tem 7, que eu sustentava sozinha. E eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? E eu resolvi aproveitar aquele momento de ficar sem chão, de o meu ego estar tão destruído, como uma oportunidade. A gente já viu aqui um monte de gente ontem falar que crise é um momento de oportunidade. Então, as nossas crises, as nossas grandes tragédias, as nossas doenças, os nossos problemas pessoais, eles são, na verdade, sempre o nosso corpo, como disse o Wallace, convidando a gente a repensar o que a gente está escolhendo. E, naquele momento, eu me dei conta de que eu tinha escolhido desistir do meu sonho por causa do medo. E aí eu tive uma segunda chance. E aí, agora, nesse momento agora, no momento presente, eu vou escolher de novo desistir do meu sonho? Ou eu vou aproveitar esse cheque dessa indenização aqui e vou ver no que dá? E, se tudo der errado, qual é o pior cenário? Eu voltar a fazer o que eu não gosto. Então, então vamos tentar. E, daí em diante, eu fui viver de escrever e acabei
sei lá como, né, por ordem do acaso, aí, me tornando coach, porque as pessoas começaram a me pedir para ajudá-las em fazer uma transição parecida com essa minha, de tomar coragem, escolher de novo e voltar para o caminho do amor, voltar para o caminho do sonho, da nossa paixão. E hoje eu vou contar para vocês como que eu me tornei uma agente transformacional, e eu acredito que cada um de vocês aqui tem esse mesmo potencial e tem essa mesma vontade de ajudar pessoas a transformarem as vidas delas. Estou certa ou não? Alguém aqui tem vontade de ajudar pessoas a transformarem as suas vidas? Então, beleza. Então, podemos ir em frente. Primeira coisa que todo agente transformacional tem que fazer é ser quem você é. Na África, tem uma tribo onde, sempre que nasce uma criança, as mulheres se juntam numa roda, colocam aquele bebê no centro da roda, e cada uma, ficam todas em silêncio, e, de repente, cada uma começa a fazer um som. Primeiro começa uma, faz um batuque, a outra bate uma palma, a outra começa a entoar alguma melodia, e, daqui a pouco, se formou uma música. E aquela ali é a música daquela criança. E aquela música vai acompanhar aquela criança para o resto da vida dela. Como? No aniversário, eles não cantam parabéns, eles cantam aquela música. Se aquela criança fizer alguma coisa errada, mesmo quando ele crescer, se um adulto cometer um crime, ele não vai para a cadeia. A aldeia se reúne e canta para ele aquela música, para ele se lembrar de quem ele é. Cada um de nós tem a sua própria música. Isso é uma coisa simples de entender, né? A gente nasceu, a gente é único. Não existe ninguém, nem gêmeos, né, são iguais. Não existe ninguém igual a quem a gente é. Então, a gente tem uma música que é só nossa. Se a gente não cantar essa música, ela nunca vai ser cantada no mundo. A gente vai morrer e essa música simplesmente nunca desabrochou. Nunca apareceu, ninguém nunca escutou. Mas, para a gente ser agente transformacional, a gente tem que tomar posse dessa música, tomar posse do nosso cajado, né? Como a Paty falou ontem. E o que acontece é que, na prática, a gente comete alguns erros com relação à nossa música. O primeiro deles, se passar, é que a gente tem medo de cantar a nossa música porque ela é muito fácil. A gente acha que todo mundo sabe cantar essa música, que ela é muito simples. É quase como se a nossa música fosse um parabéns para você. Ah, mas todo mundo sabe cantar isso? Para que eu vou cantar? Eu tenho meio vergonha de cantar essa música. Por quê? Porque para a gente é fácil. Alguém aqui, desde pequeno, sente esse cajado que a Paty falou, ou a sua música, uma facilidade, talvez, para curar alguém. Quando eu era pequena, minha mãe pedia, bota a mãozinha aqui que eu estou com dor de cabeça. Eu tinha 4 anos. Talvez vocês já tenham passado por isso. Ou me dá um abraço, ou reza para mim, que eu estou com um problema. Alguém aqui tem uma coisa que você tem um talento, justo você faz um brigadeiro muito gostoso, um bolo de laranja, né, igual da avó do Vitor, que é o melhor bolo do mundo. Alguém aqui tem um talento assim? Não precisa ser de trabalho, não, um talento que você tem. E você acha assim, mas todo mundo sabe fazer brigadeiro. Como é que eu vou fazer brigadeiro? E aí vai aquela pessoa que acredita naquele talento de fazer o melhor brigadeiro do mundo e abre uma brigadeiria. E vende brigadeiro de R$15 e fica rico. E você tinha aquele talento de fazer brigadeiro e não acreditou, porque você achou que todo mundo sabia cantar a sua música, mas não sabia. E, normalmente, essas coisas que a gente acha que todo mundo sabe, porque é muito fácil para a gente, não é fácil para todo mundo, e é exatamente aquilo que a gente pode mais ajudar o outro e mais ganhar dinheiro ajudando o outro, porque é fácil para a gente e é difícil para todo mundo. Quando a gente acha que a nossa música é muito fácil, o segundo erro é que a gente tenta cantar a música de outra pessoa. A gente resolve que aquela pessoa lá que está no palco, olha que legal, a Patrícia, olha que legal o Bruno, eu vou fazer um negócio igualzinho a eles. Eu vou escrever esses livros assim, o caminho do buscador, vou escrever o caminho do procurador. E começa a fazer uma coisa muito parecida com o que a outra pessoa está fazendo. Não dá certo, né? Porque a música dela é a música dela, a minha é a minha. Se eu tentar cantar dela, chances são que vai sair um pouquinho desafinado, que não vou sair no mesmo ritmo. As pessoas vão ouvir e vão falar, é bonitinha a música dessa menina aí. Mas a da Patrícia, que realmente é
Então, a gente tenta cantar a música do outro, aí a gente saiu de ser quem a gente é. E tem uma frase do mestre Lin Ji, que eu gosto muito, que é: se você encontrar o Buda, mate o Buda. O que isso quer dizer, dentre várias outras coisas? Que se você encontrar alguém que já fez aquele caminho, não é o seu caminho. O Campbell fala isso. Se já existe um caminho, não é o seu caminho. Então, se alguém já está cantando aquela música, você tem que cantar a sua do seu jeito. E o terceiro erro que a gente comete com relação à nossa música é uma coisa que eu aprendi com o Dean Graziosi, que é um cara que trabalha com imobiliário lá nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte: a nossa sociedade vive hoje o seguinte problema: a gente só busca melhorar as nossas fraquezas. A gente olha para as nossas crianças e fala: ó, esse meu filho aqui é ruim em matemática, então ele vai para aula particular de matemática, vai para o Kumon, vai para não sei o quê. Ele é ótimo em futebol, mas isso não importa. O importante é que ele tem que melhorar em matemática. Então, não boto ele na aula de futebol, não boto ele para assistir jogo o dia inteiro, não boto ele para conversar com um jogador profissional, para ele perceber que existe essa possibilidade dele viver disso. Eu vou melhorar o que tem de ruim. Então, eu penso: eu não sou boa em falar em público. Então, eu vou para o curso de oratória, eu vou para o curso de palestra, eu vou fazer periscope para melhorar a minha fala. E, na verdade, eu posso ser ótima em escrever. Eu podia estar escrevendo um livro, eu podia estar escrevendo um blog. E a gente fica tentando melhorar as nossas fraquezas. Eu não estou dizendo que não é bom a gente desenvolver todos os talentos que a gente pode desenvolver. A gente sempre pode descobrir novos talentos e novas habilidades e desenvolver aquilo que a gente ainda não está totalmente desenvolvido. Mas tem coisas que, para a gente, são muito fáceis, que são os nossos talentos, que são as nossas forças, que são os nossos dons. E, para a gente conseguir transformar a vida de outras pessoas, é importante a gente fortalecer os nossos dons, fortalecer as nossas habilidades únicas, que a gente já nasceu com facilidade para fazer. Segunda coisa importante para você conseguir transformar a vida de outras pessoas é você lembrar que você é um herói numa jornada. Um mitólogo americano chamado Joseph Campbell, ele passou 37 anos ensinando mitologia na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. E, para isso, ele estudou todos os contos de fadas, as lendas, as religiões, os mitos do mundo todo e de todos os tempos. E ele descobriu uma coisa interessante. Entre todas essas histórias, lendas, contos de fada, religiões, mitos de todos os lugares do mundo e de todos os tempos, tinham uma estrutura em comum. Como é que pode que uma lenda da África possa ter a mesma estrutura que um conto de fadas nórdico? Mas tem. E o mais interessante, de alguns anos para cá, isso é mais recente um pouco que o Campbell, em Hollywood também começaram a aplicar essa mesma estrutura, porque eles perceberam, olhando para a estrutura que o Campbell identificou, e que se chama Jornada do Herói, que todos os filmes que faziam sucesso seguiam essa estrutura também, mesmo que o roteirista não conhecesse, nunca tivesse ouvido falar dela. E os filmes que fracassavam, eles seguiam a estrutura e, de repente, em algum momento, eles se perdiam, se desviavam dessa estrutura. E assim também é com os grandes livros da literatura. Então, a Odisseia, os grandes clássicos do Shakespeare seguem essa estrutura também. Mas como é que todo mundo segue essa estrutura sem nem saber que existe essa estrutura? Muitas dessas pessoas que escreveram esses livros ou filmes ou contos de fada nunca ouviram falar disso. Acontece que essa é uma estrutura que é de cada ser humano. Ela não rege só filmes, livros, contos de fada, mitos, religiões. Ela é uma estrutura que rege a minha vida e a vida de vocês também. Então, na verdade, ela funciona como um mapa, e se você conseguir conhecer a estrutura e entender em que ponto da sua jornada de herói você está, você consegue saber qual é a próxima etapa dessa estrutura, qual é a próxima etapa da sua jornada. E quais são essas etapas? Num primeiro momento, eu não vou falar de todas elas, tá? Mas eu vou falar de algumas, e quem ficar curioso depois estuda. Jornada do Herói. Vocês vão encontrar um montão de coisas gratuitas na internet. A primeira etapa, um primeiro momento dessa jornada, se chama de um mundo comum. E por que é um mundo comum? O herói está lá, no dia a dia dele, e é um dia a dia meio enfadonho. É o cara lá do Matrix que está lá meio entediado.
É o Luke Skywalker que está lá no meio do deserto, adolescente, não tem nada para fazer, é um saco a vida dele. Eu vou dar exemplos para vocês hoje do Mágico de Oz, que eu acho que todo mundo conhece, menos o Vitor, que é criança. Então, o Mágico de Oz, o mundo comum da Dorothy, ele era tão entediante que era até preto e branco o filme. Quem lembra do Mágico de Oz? Quem assistiu? Então, beleza. Então, tirando o Vitor, todo mundo sabe do que eu estou falando. Era até preto e branco, vocês lembram? Era bem chato. Aquela vidinha de cidade do interior e tal, e a Dorothy ficava entediada. E aí, de repente, o segundo passo, né, da jornada se chama o chamado. Acontece alguma coisa na vida daquele personagem que chama ele para a aventura. É um chamado para a aventura. Na vida da gente, esse chamado acontece também. E, normalmente, o chamado ele vem primeiro de uma forma positiva. É um livro legal que você lê e você se inspira, ou um curso que você faz curso de fitoenergética, conhece um monte de gente legal. Nossa, tem uma possibilidade de eu ter uma vida diferente, eu posso ajudar pessoas. E vai surgindo novas ideias, novas possibilidades na sua cabeça. Aí, o que acontece normalmente? Que é o terceiro ponto, né, dessa jornada. A gente recusa. A gente tem a recusa do chamado. A gente fala, legal, seria muito bom realmente eu seguir tudo que está nesse livro, acho que a minha vida poderia ser legal, mas hoje, agora, eu não tenho tempo, eu estou cheio de problema aqui e não dá para viver esse sonho. E a gente deixa para lá. E o chamado volta. E o chamado sempre volta, porque a gente sempre vai ser chamado para viver essa nossa jornada. E quando o chamado volta, ele vai voltando cada vez mais alto e cada vez mais forte, até que o universo dá um pescotapa na gente, tipo a minha demissão em 2012. Olha, minha filha, eu já mandei um monte de livro aí de autoajuda legal para você ler, você já fez um monte de workshop bacana, de siga a sua paixão. Se você não fez, agora está aí, está demitida, toma aí um cheque da indenização e vai fazer o que com isso? Vai ouvir o chamado agora ou vai esperar ter um câncer? E, na verdade, é isso que acontece. A gente fica doente, a gente, às vezes, tem o nosso chamado com um divórcio conturbado, ou uma morte de alguém próximo na nossa família, ou a gente quase morre, passa por uma situação de quase morte, sofre um acidente de carro. Alguém aqui já teve um chamado? E a galera que não levantou o braço não está ouvindo o chamado, né? Vai vir cada vez mais forte. Então, se prepara aí. Você que não levantou o braço, se prepara que o chamado, você não está ouvindo, vai vir cada vez mais alto. E, numa hora que a gente finalmente escuta o chamado, a gente tem a etapa em que a gente começa a nossa jornada, né? Em que, no Mágico de Oz, a Dorothy entra lá na estrada dos tijolinhos amarelos e a gente começa, né, a viver essa aventura. E aí a gente vai para um mundo novo, que é normalmente diferente do nosso mundo comum. Ele é estranho, ele é mais exótico, né? E no Mágico de Oz ele é, inclusive, colorido. E nessa jornada a gente encontra aliados, a gente encontra mentores e a gente encontra também alguns inimigos, né? Então, quem são os aliados, os mentores de vocês hoje na jornada de vocês? Tem gente aqui que ainda está lá na segunda etapa. Tem gente aqui que ainda está na etapa do mundo comum. Nem está ouvindo o chamado. Tem gente que já ouviu o chamado e não seguiu. Tem gente que ouviu o chamado e já seguiu. E o fato de estar sentado aqui hoje já talvez seja a primeira resposta, já seja você lá andando na sua estradinha. Tem gente que talvez já tenha encontrado até aqui mesmo, entre os amigos, nas cadeiras, os aliados, as pessoas que vão ser os parceiros, né? E que vejam na Patrícia e no Bruno os seus mentores, ou em outras pessoas que vocês viram aqui. São aquelas pessoas que chegam e dão aquela sacada que muda tudo na vida. E, depois de encontrar os nossos aliados e passar por alguns testes, alguns inimigos mais tranquilinhos, a gente encontra o nosso grande inimigo, né? O nosso grande demônio. Que é muito importante a gente entender que, nos filmes, são as bruxas de cara verde, né? Os dragões dos castelos lá e tudo mais, mas, na nossa vida real, os nossos demônios não necessariamente são grandes figuras ou uma pessoa, né? A gente até tem, normalmente, a pessoa, né? Aquele cliente filho da mãe, aquele chefe mau, aquele marido, ex-marido que enche o saco. Mas, na verdade, o nosso grande demônio sempre é a gente mesmo, é sempre dentro da gente. Pode até a gente estar projetando numa outra pessoa, mas o importante é a gente entender o que diabos a gente está projetando nessa outra pessoa para a gente conseguir curar dentro da gente, porque a gente não consegue curar nada no outro, a gente só consegue curar na gente, até porque só existe você no mundo. E
a gente descobre, quando a gente vence esse demônio, que o nosso caminho para voltar para casa, a nossa solução do nosso problema, sempre esteve com a gente. É os malditos sapatinhos que já estavam lá desde o meio do filme e ela não se tocou que ela podia voltar para casa qualquer hora, era só bater o pezinho no outro. Né? A gente descobre que estava tudo dentro da gente já. Essa resposta que a gente foi lá naquela jornada, a Odisseia foi lá, lutou contra milhões de... Estava tudo dentro da gente. Mas a gente tem que passar pela jornada. Né? Então, tem gente aqui que talvez já tenha descoberto qual é esse elixir, a poção mágica, a pedra filosofal. E tem um montão de filmes, livros e contos de fadas e coisas para vocês explorarem aí. Ó, isso é uma coisa, o spoiler, né? Essa jornada do herói, depois que vocês sabem a estrutura, acabou todos os filmes para vocês. Eu esqueci de avisar que estou estragando a vida de vocês para sempre. Porque agora você começou o filme, isso aí, agora vai vir os aliados, e agora vai vir o demônio, e agora vai... Vocês já vão saber tudo o que vai acontecer. E o que acontece depois que você já derrotou o seu demônio, já aprendeu a sua lição, já tem o seu elixir, poção mágica, pedra filosofal, seja lá o que for? Acabou a jornada? Não, porque aí começa o retorno do herói. Porque nenhuma jornada termina só lá quando você está no campo de batalha e venceu, e aprendeu alguma lição. Você tem que voltar para a sua comunidade para ajudar, para compartilhar o que você aprendeu. E eu acho que muita gente aqui talvez já esteja nessa fase. Por isso vocês buscaram a fitoenergética, por isso vocês estão tentando desenvolver, né, os seus talentos, as suas habilidades de cura, de ajudar pessoas, de dividir o seu conhecimento com o outro. E a gente volta, né, para o nosso mundo comum, e ele já não é mais tão comum assim. A gente consegue ver ele com olhos diferentes. Né, e a gente vai compartilhar a nossa poção, nosso elixir, nossa pedra filosofal com as pessoas. E muita gente acha assim, que tem que ser uma coisa muito mirabolante. Mas, muitas vezes, é só você contar a sua história. O fato de você contar aquele sonho que você teve, ou aquele mundo que você conheceu, e falar, não há lugar melhor que o lar. Essa era a lição que a Dorothy aprendeu. Era só uma frase, mas foi a lição que ela aprendeu. E compartilhar essa lição é muito poderoso. E, muitas vezes, o que você vai compartilhar é simplesmente a sua história. O meu trabalho todo, desde a minha demissão para cá, ele só aconteceu, ele só cresceu porque eu só compartilho a minha história. Eu comecei a contar o que estava acontecendo na minha vida. Eu comecei a contar para as pessoas que eu não queria mais me enquadrar no que a sociedade achava que eu precisava me enquadrar. Não queria mais ter o carro caro do ano, não queria mais morar com aquela vista toda, numa casa maior do que eu precisava, se eu não pudesse ser feliz e ajudar outras pessoas com o meu trabalho. E no momento em que eu comecei a compartilhar essa história, as pessoas vieram a mim. As pessoas que precisavam dessa história me encontraram. Eu não precisei ir atrás de ninguém batendo na porta. Tipo, oi, eu tenho uma história para contar. Eu só contei. Então, muitas vezes, o seu retorno do herói vai ser simplesmente compartilhar a sua história e você vai conseguir ajudar pessoas. O terceiro ponto importante para você conseguir transformar vidas também está ligado com a jornada do herói um pouco, eu digo, né, que é você estar a serviço. A gente está aqui para servir. E tem uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, que diz, onde os meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, aí está o meu caminho, aí está o meu lugar. Então, vocês têm a música de vocês. Mas se vocês ficarem igual um maluco no chuveiro cantando sozinho, de nada adiantou, ninguém escutou. Onde é que no mundo tem gente que quer escutar essa música de vocês? Onde é que no mundo tem gente que precisa escutar essa música de vocês para se curar, para melhorar, para se transformar? E o que é importante é pensar em que momento da jornada dos seus clientes eles estão. Você é o quê para o seu cliente? Talvez você seja o chamado. Como o Bruno, por exemplo. Os livros do Bruno e da Patrícia são um chamado para vocês. Pode ter sido um chamado na vida de muita gente aqui. O livro do Nelson pode ter sido um chamado na vida de muita gente aqui. Né? Ou os cursos. E o que vocês, no trabalho de vocês, são e representam na jornada do seu cliente? Talvez o chamado, talvez não. Talvez você seja o mentor, que vai lá e
Quando a pessoa recusa o chamado, você fala, não, vem comigo. Não é tão difícil assim. Vamos lá, eu vou te ajudar. Ou vocês talvez sejam aliados durante essa jornada, né? E vocês, conhecendo essa estrutura, vocês podem estar um passinho à frente da jornada, vocês já passaram por ela. Olha, eu nem terminei minha jornada ainda, porque tem gente também que fala assim, mas como é que eu vou ensinar isso se eu também ainda estou aqui me autoconhecendo, ainda estou descobrindo coisas? Você vai ensinar porque você já deu um passo na frente daquela pessoa. E basta um passo na frente para você esticar a mão e trazer alguém junto com você. Tem uma prece do Curso em Milagres que eu faço todos os dias de manhã e que eu acho que resume bem esse lance de a gente estar a serviço. E que diz onde você quer que eu vá, o que você quer que eu faça, o que você quer que eu diga e para quem. E com essa prece, que você não precisa acreditar em Deus, nem, né, o Deus da sua compreensão, ou o cosmos, o amor, o campo das potencialidades da física quântica, o que quer que você acredite, você está lançando para o universo, ou para essa entidade que você crê, a sua proposta de, olha, hoje eu estou a serviço, eu quero colocar os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades, as minhas paixões a serviço de quem estiver precisando de mim. E me mostra, porque eu não quero sair de porta em porta procurando essa pessoa, eu quero que você me mostre. Eu vou me colocar em movimento, eu vou contar a minha história, eu vou continuar na minha jornada, mas traz para mim as situações que eu preciso viver, as pessoas que eu preciso ajudar. Eu sempre falo que a vida é Deus em movimento. Isso é uma coisa que o Saint-Germain fala também da forma dele. E a vida é Deus em movimento, mas Deus não tem pés, nem mãos, nem olho, nem boca, nem nada. Então, na verdade, nós somos Deus em movimento aqui. Deus só tem como ser amor aqui se a gente praticar atos de amor. Deus só tem como expressar generosidade aqui na Terra se alguém resolver hoje praticar um ato de generosidade, de gentileza, de bondade, de amizade. Qualquer dos arquétipos que Deus ou o universo, ou o que você acredita, representa para você, só tem como isso se manifestar na Terra, na vida, se você colocar essas coisas em movimento, se você emprestar os seus braços, as suas pernas, o seu trabalho, para concretizar e manifestar isso na Terra hoje. Então, quando você se coloca a serviço, você coloca os seus braços, as suas pernas a serviço de Deus ou do universo, para que a vida seja ele em movimento. A quarta coisa que você precisa fazer para ser um agente transformacional e realmente mudar a vida dos seus clientes é gerenciar a sua própria energia. E é muito comum, quando a gente está muito apaixonado por aquilo que a gente faz, que a gente se esqueça completamente da gente. Principalmente se a gente entra nessa vibração de querer ajudar o outro, de querer se colocar a serviço. A gente vai e, de repente, faz como o Bruno e a Patrícia fizeram por muitos anos, não ter mais fim de semana. E ficar dirigindo 4 horas por dia para chegar num lugar e ajudar alguém. E aí a gente não bebe mais água. E a gente não dorme direito. E a gente não medita mais, porque não dá tempo. A gente, em primeiro lugar, cuida do outro e, em último, da gente. E não é à toa que no avião tem aquele aviso que diz para você colocar primeiro a sua máscara de oxigênio e depois você ajudar a criança que está do seu lado. Né? Porque, se você não estiver bem, você não consegue ajudar o outro. E a gente precisa muito, sim, cuidar da nossa energia. Mas, mais do que simplesmente não ter energia para ajudar o outro, é importante lembrar do seguinte. Uma coisa importante da energia que eu aprendi com a Arianna Huffington é que o grande líder, ou, como eu gosto de dizer, um agente transformacional, uma das capacidades, um dos talentos que ele tem é de conseguir ver na frente, é de ser visionário, é de ter visão maior do que os nossos clientes, do que quem a gente quer ajudar. A gente pode ajudar justamente porque a gente vê um pouco além. Pode não ser muito além, mas um pouquinho além do que aquele cliente está podendo ver naquele momento da vida dele. É o capitão do barco que consegue ver a ponta do iceberg lá longe e avisa, vamos mudar a rota, porque estamos indo de encontro ao iceberg. E o que acontece quando a gente está com energia ruim? A gente não vê a ponta do iceberg e a gente bate de cara.
E aí, a não ser que você depois vá ser o seu personagem vai virar o Leonardo DiCaprio, não é um bom negócio. A quinta coisa importante para você se tornar um agente transformacional e conseguir realmente mudar vidas com o seu trabalho é você falar para quem pode e para quem quer te ouvir. Porque, além de você parar de cuidar da sua energia, porque você está muito empolgado, muito apaixonado e muito afim de cuidar daquelas pessoas que você está ajudando, uma outra coisa que acontece, batata, quando você descobre a sua paixão, quando você segue a sua paixão e quando você encontra a sua missão, é que você vira o mala que quer falar do que você ama para todo mundo. E você quer pregar aquilo que você descobriu e que é tão bom e que é tão especial na sua vida, para todo mundo você encontra. Você encontra a tiazinha lá na fila do pão e você começa a falar da fita energética. E eu começo a falar como é bom, siga a sua paixão, faça o que você ama. E a pessoa, às vezes, está lá chorando porque morreu a tia. Eu vou falar, não, mas sua tia morreu, isso é o chamado na sua vida, agora vamos... Não é o momento para algumas pessoas. As pessoas, nem todas as pessoas estão preparadas para receber a sua mensagem naquele momento da vida delas. Eu posso aqui falar o que eu quiser para vocês, porque vocês levantaram a bunda da cadeira em casa, se despencaram para cá e sentaram aqui. Então, eu posso presumir que vocês querem ouvir. Mas eu, na fila do pão, não vou puxar esse assunto, a não ser que a pessoa dê uma abertura. E a gente comete muito esse erro quando a gente se apaixona. A gente resolve falar para todo mundo. É o Vitor Damasio que interrompe as pessoas no meio do café e fica falando, não, mas você tem que vender isso online. A pessoa fala, mas online? O que é esse negócio de online? Marketing digital, o que é isso? Forma de lançamento? Você não fez forma de lançamento? Você não sabe lançar seu produto online? Só que produto? Não tenho nem produto. Né? Mas a gente fica assim. E não é nada mal, mas a gente tem que começar a se observar mais e esperar que a pessoa se abra. Né? Então, tem pessoas que não estão no momento, né? E tem pessoas que não estão prontas. Imagina se um professor universitário vai dar aula no jardim de infância. O que acontece? As pessoas vão ficar entediadas, né? Se o Bruno vier começar aqui a falar para vocês das loucuras lá que tem nos livros dele, lá que eu li, fiquei boladona lá. Uma coisa maluca que ele vê quando ele sai do corpo, ele vai não sei aonde, vê não sei o que, na tecnologia do além. Aí fica todo mundo assim. Não pode. Primeiro tem que ler o livro, aí depois faz o curso, aí depois vai abrindo a cabeça, e aí está pronto, né? Acho que deve ser. Imagina se ele vira na fila do pão e fala para a tiazinha da fila do pão, então, a senhora não sabe o que eu fiz essa noite. Eu saí do corpo, fui lá não sei aonde, lá em Caxias do Sul, estava tendo um incêndio, ajudei lá o pessoal, fiquei sustentando a energia, e o pessoal que estava morrendo, vamos lá, vamos subir, pessoal, ó, na direção da luz, vem por aqui, ó, saída de emergência à sua esquerda. Imagina, a tia vai ficar assim. Não é o momento, não está pronta, não é a pessoa certa para você falar da sua mãe. Agora, se ele vier aqui e começar a contar isso, a gente vai ficar assim, querendo que ele conte mais, e fazendo pergunta, porque a gente é, né, o público que quer ouvir, que está pronto, que está preparado. Nem sei, né? De fita energética pode ser, chamada à luz, já não sei. Mas a gente tem que começar a ter essa noção, né? Porque a gente fica meio sem noção quando a gente encontra o que a gente ama e que a gente segue a nossa paixão. O contrário também acontece. E eu vou contar uma história para vocês que eu acho muito legal. Porque o que acontece? A gente fala, mas essa Paula aí falou que então eu não posso contar as minhas coisas e ficar empolgado com ninguém mais na fila do pão. E agora eu não posso mais falar para ninguém que faço fita energética, agora não posso mais falar para ninguém que tem esse negócio maluco aí das plantas, que faz uma energia, que não sei o que cura você aí que está com dor de cabeça. Toma esse chazinho aqui, não posso mais fazer isso, agora ninguém mais vai saber. Esse aqui é o Jairo. O Jairo, nesse dia já era, na verdade, a gente já tinha trabalhado junto algumas vezes, e ele é um dos caras que trabalha na produção dos meus eventos. Então, no meu evento ao vivo do ano passado, o André estava lá, deve ter visto o Jairo lá, a galera que estava lá conheceu o Jairo, estava na mesa. Ele faz eventos normalmente corporativos. Aquele foi o primeiro evento que ele fez, que a equipe dele fez, e que era um evento assim, de desenvolvimento pessoal. E Jairo estava lá, na mesa de som,
botando música e tal. Primeiro dia ele estava cuidando do computador. No segundo dia ele já estava assim, dançando na música, né? Antes dos palestrantes entrarem. E beleza. Ele adorou, chorou, falou que achou muito legal aquele evento. Depois passou um tempo, ele foi também fazer o som, cuidar, né, da produção do encontro do meu Mastermind. E aí, como ele é super gente boa, simpático e muito bom no que ele faz, outras pessoas começaram a chamar ele também. E ele foi trabalhar também no Mastermind do Vitor Damasio. Então, aí ele quieto lá, na mesa. Ninguém está lá enchendo o saco. Jairo, você tem que usar marketing digital, porque Jairo, você não sabe, o marketing digital, você tem que saber quem é seu avatar, porque você tem que fazer um lançamento. Porque... A gente estava lá, ensinando para quem podia e queria ouvir as pessoas do nosso Mastermind. Ou, no caso do meu evento ao vivo, as pessoas que estavam sentadas na plateia. Só que quem quer ouvir e quem está pronto para ouvir, vai ouvir. E o Jairo ouviu. E o Jairo, com base no que ele pescou aqui e ali, né, nos eventos que ele participou, ele, até a última vez que a gente confirmou com ele, né, Vitor? Acho que ele já tinha feito quase 100 mil reais a mais, o que é, na verdade, acredito eu, mais do que o que ele faz no ano todo. Né? É mais do que ele faz no ano todo. Só com o que ele aprendeu de marketing digital e aplicou. Mas ninguém pediu para ele prestar atenção, ninguém falou para ele aplicar. Para mim, ele podia estar lá cuidando do som e no Facebook falando com os amigos dele. Quando a pessoa está pronta e quando ela está aberta, ela vai ouvir a sua mensagem e ela vai aplicar e você vai transformar a vida das pessoas. Então, não tenha medo de ser mais comedido. As pessoas certas vão ser transformadas e vão ser tocadas. E o último ponto, se você quer transformar a vida de pessoas, é você ensinar uma coisa especial. Quem vocês pensam quando vocês imaginam pessoas que transformaram a vida de vocês? Quem são? Ou o mundo, melhor ainda, né? Grandes pessoas que transformaram o mundo. Quem vem na cabeça de vocês? Steve Jobs? Vocês estão colando da palestra de ontem. Não pode ser do cajado. Estou brincando. Pode ser do cajado. Ó, tem várias figuras. A gente viu ontem várias figuras que mudaram, que transformaram a vida de milhares de pessoas e da humanidade. Para não dizer que eu colei da Paty, né, porque minha apresentação já estava até pronta, mas são as mesmas que a gente vai pensar quando a gente pensar em quem transformou a forma de pensar do mundo. E o que essas pessoas todas ensinam em comum? Uma nova forma de pensar. Pode ser voltado para o amor, pode ser voltada para a cura, pode ser voltado para o serviço ao outro, pode ser voltado para a tecnologia, mas elas todas ensinam uma nova forma de pensar. E todo agente transformacional ele tem que ensinar uma nova forma de pensar. Então, se você sentar lá no seu consultório, ou estiver conversando com alguém da sua família, que você quer ajudar, e você simplesmente falar, para dor de cabeça, tome esse composto aqui, blá, 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 e entregar, você vai curar. Mas você não transformou. Se você começar a conversar com a pessoa e entender o que está acontecendo na vida dela, e mostrar para ela que ela está fazendo escolhas e que ela pode mudar essas escolhas, e ensinar ela a pensar diferente, aí você transformou. E aí, provavelmente, ela não vai voltar para você com dor de cabeça. Outras coisas vão acontecer. E ela, de repente, vai começar a usar o poder das ervas para evoluir, e não só mais para curar sintomas. E seja congruente. Porque se você for ensinar uma nova forma de pensar e passar uma mensagem, e essa mensagem não está de acordo com o mensageiro, as pessoas não se transformam. Elas sequer acreditam em você. Todo mundo que está lendo um livro, assistindo um curso, assistindo uma palestra, está ligado se existe congruência entre o mensageiro e a mensagem. Se eu estivesse aqui falando para vocês cuidarem da energia de vocês e eu aparecesse aqui totalmente forom-fom-fom, me arrastando pelo palco, vocês não iam acreditar no que eu estou falando. Vocês não iam achar que eu acredito que isso é importante. Então, também, se lembrem, antes de transmitir qualquer coisa para o outro,
de investigar se vocês estão aplicando isso na vida de vocês também. Se vocês realmente estão sendo congruentes com essa mensagem. Quando a gente fala que quer transformar o mundo, o que acontece? Vocês talvez, ao lerem o livro ou comprarem o curso e se empolgarem com isso tudo, vocês devem ter comentado com pessoas. Nossa, eu quero começar a ajudar pessoas, eu quero começar a curar, eu quero mudar o mundo. O que acontece? Alguém tem pista, resistência interna também. Acha que você está maluco também. De todos os cantos do planeta, começa a sair igual umas baratinhas as pessoas que vêm dizer, você está maluco, mas isso é impossível. Quem é você para mudar o mundo? Porque o mundo é uma coisa muito grande, porque Deus não, a vida é Deus em movimento e Deus não tem braço nem perna. Se a gente não começar a mudar uma pessoa de cada vez, o mundo não muda. Então, quando a gente fala que quer transformar o mundo, todo mundo vem dar uma porrada na gente, falar que a gente está maluco e que isso é impossível. Egoístas internos. E se a gente resolvesse dar uma porrada nessas pessoas, ainda que não fisicamente, porque nós somos pessoas equilibradas, mas se a gente resolvesse ignorar todas essas besteiras que as pessoas falam para a gente quando a gente diz que quer transformar o mundo, e a gente simplesmente resolvesse ir lá e emprestar os nossos braços e pernas, o nosso intelecto, os nossos talentos, para manifestar na vida todas as coisas boas que Deus, que o universo, que o cosmos, que o amor representam. Como poderia ser a sociedade se a gente fizesse aquilo que a gente acredita e ignorasse todo o resto? A gente muitas vezes pensa que para mudar o mundo, para transformar pessoas, que para ser um líder, a gente precisa ser um super-herói, a gente precisa ser o fodão. Mas não é verdade. Se vocês pararem para lembrar agora de quem foi a pessoa que mais transformou a vida de vocês, que mais inspirou vocês, provavelmente vocês vão pensar nas mães, nos pais, nos tios, nos professores. Essa é a minha mãe, que está aqui, inclusive, e que é garota propaganda do Bruno. Inclusive, nesse dia aqui, eu estou rindo sem parar, porque foi o dia em que eu me tornei a primeira mulher a fazer um lançamento de mais de R$1 milhão no Brasil, e chamei a minha mãe para jantar. E eu falei, mãe, por que você não está prestando atenção em nada que eu faço? Está olhando aí no cantinho do prato. E aí ela puxou o celular. É que está tendo o webinário do Bruno e do Andrezinho. Eu falei, mãe, poxa, hoje é um dia importante. Ah, não, mas é que... Não, agora pode falar que eles estão falando dos bônus. E, na verdade, vocês vão ver que as pessoas na vida de vocês que mais impactaram são as pessoas simples, comuns, mas cujos gestos, cujas ideias, cujas palavras inspiraram, acolheram, colocaram vocês em movimento, ajudaram vocês a serem pessoas melhores, a serem o seu melhor. E eu tenho certeza, eu acredito, do fundo do meu coração, que cada um de vocês dentro dessa sala tem a capacidade de ser essa pessoa na vida de alguém. Quem aqui está disposto a fazer isso por outras pessoas? Diga eu. Muito bem. Essa que levantou, nota 10 para ela. Quem está disposto a fazer isso por outras pessoas? Diga eu. Muito obrigada.